Boa noite, gente. Boa noite, né? 18h36. Sejam todos muito bem-vindos. Atualizar vocês dos bastidores do Congresso. Nós vamos falar aqui hoje sobre o Zanin, o que nós precisamos fazer aí de um trabalho em conjunto, o que ocorreu com o Lira. Peraí. Bom, então vamos lá. Já estamos aí com mais de 1.000 aí já online. Bom, prazer enorme estar falando aqui com vocês. Bom, seguindo o que a grande maioria tem me solicitado, e eu acabei até de fazer uma postagem agora mostrando que o meu voto vai ser não para o Zanin. Até por questões minhas mesmo, éticas, e pela solicitação dos capixabas, né, dos brasileiros. Então, como representante, eu tenho que fazer exatamente o que vocês querem. E o que mais me impressiona, gente, é ver o Lula na campanha com um discurso totalmente diferente. Como é que pode ter coragem de falar uma coisa assim tão desconecta com o que você realmente acredita, que você realmente faz, entendeu? Por isso que não cai nos cantos da sereia, não, gente. Porque discurso, tem gente que faz discursos lindos e maravilhosos, mas na prática não faz absolutamente nada. E aqui, ó, deixa eu botar aqui para. Nós já tivemos uma experiência Ó, botar no pro tempo Lula. da ditadura militar de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático o presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você, te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. Tá vendo? É muita, assim, com todo respeito quem é de esquerda, mas não tem como defender o indefensável. Então já está certo, né? Eu votarei não e vou fazer uma campanha com os parceiros lá do Senado. Aí é importante vocês também estarem junto comigo nisso, porque sozinho o sistema não é fácil. Mas quando vocês se movimentam, talvez vocês não tenham noção. Talvez seja presencialmente lá em Brasília ou até virtualmente, mandando mensagens e tal, claro, dentro da legalidade, moralidade, sem xingar, sem se rebaixar, mas fazendo pressão, entre aspas, né, aos seus parlamentares, para quem vocês escolheram, que representa seus estados, tanto agora é só para senador, né, porque só o senador que tem essa autonomia de escolher o ministro. Então, nós temos um cenário hoje de um ministro, Alexandre de Moraes, com totais poderes, mais do que o presidente, mais do que o Congresso. Ele hoje como é dito em Brasília, é o homem mais poderoso e mais temido, né? Todo mundo teme, porque ele não quer saber se está na Constituição, se está na lei, não quer saber. Ele cria na hora, ele faz na hora, ele atropela. Então tem uma série de irregularidades e eu estou aí num processo caminhando junto com outros senadores para a gente iniciar até uma CPI contra o STF. Bom, então preciso muito da ajuda de vocês para. Não precisa ser de agora, imediato, porque eu não sei que dia está marcado para a sabatina dele. O que acontece? Todos os senadores que integram a CCJ, que é a Comissão de Justiça, é como se fosse um grupo de estudo. Antes de ir para o plenário, ele vai lá na CCJ, na comissão, e os senadores perguntam e tal.
Mas antes dele ir na CCJ, ele vai em cada gabinete dos membros da CCJ. Então, vocês têm que ver quais são os senadores que são membros da Comissão de Justiça, porque ele vai antes no gabinete, ele vai antes, eu sou membro, então ele vai antes no meu gabinete para conversar particularmente, aí é que vem o sistema entra, sabe? Para quem tem os rabos presos, tipo, me ajuda que eu te ajudo. Claro que não são todos que fazem isso, né? Deixar claro aí. Bom, mas aí ele passa no gabinete de cada senador que está ali na lista como integrante, seja integrante ou suplente, titular ou suplente. Depois que ele passa em cada gabinete, provavelmente ele já vai começar a fazer isso após o feriado. Ele, então, é marcado o dia para ser sabatinado na CCJ. Nesse dia, além de ser pergunta e resposta, que eu até vou fazer uma pergunta em cima de uma sugestão de um eleitor, ele fala assim, ó, na sabatina do Zanin, pergunta se Lula foi absolvido. Se ele responder que não, morre mais uma narrativa da esquerda. Agora, se ele responder que sim, não tem notório saber jurídico, portanto, fica inviável a sua indicação. Ou seja, nós vamos ter aí, né? Vamos ver o que ele vai responder. Porque, de fato, eu vou perguntar isso. Claro que eu vou perguntar isso. Então, saindo Então, tem um processo que ele vai no gabinete dos senadores que são titulares. Aí vocês já podem ver quem são os titulares da CCJ, está no site do senado.leg.br. Depois ele vai, então, para a comissão onde faz as perguntas. Aí ali, gente, ali é tipo escolinha do professor Raimundo. Ali vai ter senador que vai querer lacrar para vocês baterem palmas e tal, mas o voto vai ser outro. Ali, assim, não leva tão a sério, não, porque pelo que eu já vivenciei com os outros dois que entraram, o André e o Cássio, ali na comissão é só firula, é só lacração, senadores querendo lacrar e tal, e desrespeito até a questão da honra da pessoa, e é público, a família acompanhando. Então, assim, tem coisas que eu também não compactuo com movimento extremista, não. O voto é secreto. Então, por isso que eu estou dizendo, lá na comissão, vocês vão ver todo mundo falando, querendo lacrar e tal, e não sei o quê, e grita e fala, e isso, aquilo, outro, que tal. Mas na hora do voto, vota sim. Então, o voto é secreto. Eu não sei se no regimento é obrigatório ser secreto, porque eu vou ver se tem condições dentro do regimento a gente pedir voto aberto, né? O voto secreto não é para esconder, na verdade, depois que eu fui entender, o voto secreto não foi criado para esconder dos eleitores, não. O voto secreto foi criado para blindar os senadores, porque se ele vê que Marcos Duval votou não, apesar que eu já deixei claro aqui, já declarado, mas na hora está lá, Marcos Duval, não, pode ser ele sendo conduzido, eleito, né, pela maioria, que é 40 mais 1, né? Não, 41 mais 1, ele pode me perseguir. Ah, então o senador Marcos Duval votou não para mim, agora que eu sou ministro da STF, agora ele está ferrado comigo. Então, tem coisas que, de fato, são para ludibriar os eleitores e outras questões não são, não. Então, o voto secreto para essa situação e para a escolha do presidente do Senado, né, é por conta disso. Que vai que você vote não, aí o presidente que foi eleito lê lá e fala, então isso aqui vai para a minha lista negra. Aí começa uma perseguição, entendeu? Bom, mas o meu voto já está declarado. Eu não vou mudar por conta da questão da impessoalidade. Então, assim, eu não estou nem questionando se de fato é um cara com muito conhecimento, notório saber.
não é para esse lado que eu vou levar, é simplesmente pela questão de ser parcial, igual eu tenho dito da relatora da nossa CPMI, Elisiane Gama, que também não é questão, eu vou até botar aqui para você, não é questão de capacidade, ela é uma excelente senadora e muito correta até. Teve situações que ela foi muito honesta, muito correta comigo e tal. Mas eu tenho feito a solicitação para ela, para vocês, fazendo questão de ordem, porque ela é parcial. Então, assim, ainda mais com o Flávio Dino, que está chantageando todo mundo. Já começou a chantagear o Lira. Por isso que teve lá o ex-assessor do Lira, a Polícia Federal lá. O Dino, ele faz isso, é o modo operante dele. Ó, vou botar esse vídeo para vocês assistirem. Como que não pode ser parcial? Aí, de novo, eu falo com a Elisiane Gama. Se você estiver assistindo, Elisiane, se declara parcial, segue os teus princípios, que eu conheço os seus princípios, e você se tornando parcial, declarando, e a gente elegendo outra mulher para substituir, que não seja do teu estado, poxa, além de você se engrandecer com essa ação, nós vamos ter uma CPI de fato equilibrada e técnica, né? Então vamos lá, olha aqui. Cumprimentar o ministro Flávio, Peraí. que mais uma vez, de forma muito brilhante... Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Cumprimentar o ministro Flávio Dino, que mais uma vez, de forma muito brilhante, assim como na Câmara dos Deputados, ele responde, não é, com muita efetividade. Então, já inicio parabenizando e reafirmando a nossa admiração como maranhense ao seu brilhantismo e ao grande trabalho que Vossa Excelência tem feito para o Brasil inteiro. Tudo aí, a 8 de janeiro, que foi um dos momentos mais nefastos, mais tristes da história brasileira. Nem nos períodos de ditadura vivenciamos o que nós vivenciamos no 8 de janeiro, né? E o trabalho que foi feito, de fato, a posterior, por conta da ineficiência do governo do GDF, de forma clara, o ministro da Justiça, com o presidente Lula, depois da intervenção, fez um trabalho brilhante. Portanto, os meus cumprimentos ao senhor ministro e toda a sua equipe. Eu acho que ela poderia... Olha só, aí ela fala aqui que, né, o interventor fez um trabalho brilhante. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu já tinha recebido de mensagem lá em janeiro e todo mundo não lembra. Espera aí. Aí tá aqui, ó. Interventor Capelli divulga relatório final sobre atos golpistas em Brasília. Houve falha operacional. Aí olha que eu recebo de um informante. Espera aí, deixa eu ver. Não vai dar para virar. Bom, o informante diz o seguinte: bom dia, senador. O relatório de segurança da intervenção, quer dizer, desse Capelli, vai ser entregue hoje para o Dino e para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo levantei aqui, né, ele vai alegar falha de planejamento da Polícia Militar. Tudo indica que querem empurrar a fatura toda para a PM e para o Ibanez. Olha só, isso eu recebi em janeiro. E, de fato, foi o que ele fez, né? E eu dizia, gente, não são eles, são os ministros. Olha a prova aqui, ó. Até o documento que o Kim Kataguiri falou que, eu tenho um documento da Polícia Federal e tal. Já em janeiro já estava com esse documento e já tinha até postado ele. Embaçado, né? Mas eu tinha postado ele. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. E verem que se desde janeiro eu estou falando essas coisas. Espera aí, só botar no ponto aqui. Ó, deixa
Deixa eu ver aqui. Aqui ainda não consigo ver a data, não. Mas eu botei assim, ó. Os culpados. Tá ali, G. Dias, Flávio Dino e Lula. Deixa eu ver a data aqui que vai mostrar. Ah, mostrou. Consegue ver aqui embaixo, aqui, ó. 24 de janeiro. É o quê? 4 meses atrás? 4 meses e meio atrás. Tá vendo aqui, ó? Então, 24 de janeiro, eu já dizia que o Lula teve ciência, com antecedência. Aí eu botei aqui, ó. O fato é que o presidente Lula foi informado previamente sobre tudo o que iria ocorrer no dia 8 de janeiro e deu ordem para o ministro da Justiça, Flávio Dino, bem como para o general Marcos Edson Gonçalves Dias, G. Dias, deixarem os manifestantes agirem para que fosse definitivamente encerrado os bolsonaristas. Aí eu falo aqui, seguirei enfrentando o sistema, mas conta tal. Aí outra parte aqui é de grande importância informá-los que também no dia 8 de janeiro havia 20 homens de plantão no Palácio Planalto, que sem nenhum motivo foram dispensados pelo G. Dias. E nesse mesmo dia, o ministro Dino, ciente de antemão acerca do movimento da destruição, permaneceu inerte, assistindo tudo os fatos ocorrendo pelo seu gabinete. Bom, então aqui também, ó, 24 de janeiro. Então, assim, já vim avisando. O GSI tinha mais de 600 homens à disposição para poder fazer a proteção da estrutura e ele dispensou todos. Todos. Bom, aí eu falei aqui, ó, a Agência Brasileira de Inteligência estava informando sobre os movimentos de vândalos, tal. Então aqui assim, ó, lá no dia 24 de janeiro, eu já dizendo quem eram os culpados. E o interventor, né, a informação que eu tive, né, fazendo com que a culpa fosse só a nível distrital. Cara de pau, você, ou sei lá, esqueci o nome desse interventor aí, que é puxa-saco do Flávio Dino, era secretário de comunicação do Flávio Dino. É inacreditável. Ó, em janeiro eu já estava com o documento da Polícia Federal, o documento que a Polícia Federal enviou para os ministros, né, comunicando que haveria e tal. Aí é o que eu falei com vocês. Claro, como estava na questão sigiloso, era janeiro ainda, eu embacei e tal. Pô. Aí o Kim Kataguiri teve acesso a esse documento 3 meses depois e falou que e tal. E a imprensa toda dizendo que o Kim conseguiu um documento sigiloso da Polícia Federal. Já estava comigo há muito tempo. Já tinha postado nas minhas redes. Bom, então nós vamos convocar o G. Dias, lógico, já foi feita a solicitação da quebra de sigilo do telefone dele, nós vamos pegar o telefone dele, baixar todos os arquivos, conversas, áudios, tudo que vocês podem imaginar, não só do Dino, mas também do ministro Flávio Dino, não só do G. Dias, quer dizer, mas do ministro Flávio Dino, desse interventor aí, o Capelli. Então nós vamos estar fazendo isso com toda certeza, não tenho dúvida disso. E eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa tirar Elisiane Gama da relatoria, porque ela já até deu o voto dela, ela já disse que parabéns pelo trabalho executado e jogou a culpa para o governador e para o Anderson Torres. É cruel, né, gente? É cruel, sabe? Todo mundo tinha acesso a isso, esse Capelli aqui. Como é que o cara deita para dormir, sendo que teve mais acesso a documentos do que eu e ainda joga tudo pro governo distrital? É assim, gente, eu não dou conta dessas coisas, não. Eu acho que meu sincericídio me atrapalha às vezes, mas vocês sempre vão ouvir eu falando a verdade.
mesmo que eu pague um preço alto por isso. Mas vamos lá na pergunta, deixa eu ver. Bom, então o Flávio Dino está chantageando o governo e você vê que ele tentou de tudo, né? O governo tentou de tudo não ter CPMI, então não há dúvida de que eles deixaram acontecer para acabar com os bolsonaristas. O que mais me impressiona, gente, é o silêncio, presta atenção, é o silêncio da imprensa a respeito do Alexandre de Moraes, que também foi comunicado com antecedência. Assim, esse silêncio da imprensa, não citar isso, porque o G. Dias mudou o documento. O que ele mudou, ele tirou só o que estava escrito G. Dias, as mensagens que ele recebeu por celular, isso a gente tem já até. Mas isso a gente tem que pedir a quebra para tornar público, né? Agora, a imprensa não questiona, não perguntou, o ministro Alexandre de Moraes sabia com antecedência. E ninguém está falando disso. Assim, o Alexandre de Moraes conseguiu também calar a imprensa, censurar a imprensa, como ele fez durante a reportagem que a Jovem Pan está fazendo comigo. Preste atenção que as críticas são para, ou de forma genérica, para o STF, ou para o presidente Lula, ou para o ministro G. Dias, ou Dino e tal. Alexandre de Moraes não se toca mais. Preste atenção em todas as redes, todos os canais. Não se fala mais em Alexandre de Moraes. E só nós, senadores, que temos condições de frear, ou freá-lo para ele seguir a Constituição, ou afastá-lo enquanto transcorre a CPI, e com possibilidade de impeachment, mas isso eu não acredito que possa vir a acontecer, mas um afastamento, sim. Então, nós já estamos trabalhando, quer dizer, teve quase 40 senadores que assinaram para querer ver o Anderson Torres estava preso, e aí 2 dias depois o ministro foi lá e soltou, e ele sabendo que o Anderson Torres estava nos Estados Unidos, não estava nem lá dentro da estrutura como estava o G. Dias. Cadê o G. Dias que não é preso? Ô, ministro Alexandre de Moraes, cadê? Bora, cadê? Esse tem que estar preso. Você deixou quase 4 meses o Anderson Torres preso. Você ser preso injustamente, você entra em depressão, fica sendo humilhado pela família, rejeitado, os filhos começam a ter uma relação complicada com o pai. Você simplesmente ferrou com essa família. Você ferrou com essa família de um cara inocente. E aí, cadê? Porque o que me faz entender, o ministro, o que faz me entender é o seguinte: se você bota o G. Dias na prisão, você também vai ser... Como é que você fica? Se você prendeu o G. Dias porque ele estava lá e ele sabia de tudo, ele vai dizer que você também sabia, né? Aí, como é que fica? Como é que fica? Então, assim, complicado, né, gente? Eu queria que ele pudesse responder até de forma oficial, porque como ele teve acesso ao relatório com antecedência, foi comunicado também com antecedência e também não tomou providências para que não acontecesse, aí eu pergunto, e aí, ministro? E aí, ministro? Porque você sabe, Vossa Excelência sabe, que se você der ordem de prisão para o G. Dias vai chutar o pau da barraca e vai falar que você também sabia. E o Flávio Dino é a mesma coisa. Por isso que você prendeu um cara inocente. Gente, esse sistema é foda. É foda.
Puta que o pariu, gente. Oh, desculpa estar xingando. E o que é pior é que eu tô sozinho. Todo mundo fala, né, você é burro, você está sozinho, vai perder teu mandato, ele vai fazer uma busca e apreensão na sua casa para acabar com a tua honra. E o Flávio Dino é um cara perigoso. Então, assim, já está colocando a equipe dele, que trabalhou no governo com ele, e que foram denunciados porque estavam usando o governo para investigar a oposição, para chantagear, ele está fazendo a mesma coisa aqui. Então, a turma dele está chegando para assumir a ABIN, vai ficar na área de estratégica da ABIN, coordenando o programa chamado Guardião. Simplesmente que é o programa. Esses dois são os principais aqui, ó. Tem um Capelli, que é o interventor, mas esses dois que estão vindo também. Esse daqui vai estar na ABIN, esse aqui no DENIT. Esse aqui que é o posto Ipiranga, do Dino. Esse aqui é um delegado da Polícia Civil, que até a própria... o sindicato da Polícia Civil denunciou ele, fez uma nota de repúdio por ele vir trabalhar com o Dino aqui em Brasília. Ó, aí o que o Dino fez lá no Maranhão? Ó, usando a polícia política. Ó, polícia política monitora lideranças de oposição a Dino em cada município. Documento da segurança pública, tal. Aí o documento está aqui, eu tenho o original, aqui é só uma cópia, mas o documento está aqui, ó. Ó, Flávio Dino, o documento está aqui, ó. Então, não é nada do achismo e ouvir dizer, não. Aqui, ó, polícia tinha até um Excel para botar o nome, aonde que é, o bairro, papapá. E ele está fazendo a mesma coisa com a Polícia Federal, com a ABIN. Ele está usando para chantagear todo mundo, como fez com Lira ontem. Aí eu já mandei uma mensagem para o Lira, presidente da Câmara dos Deputados. É porque eu mandei pelo meu celular e eu estou falando pelo meu celular. Mas eu mandei a mensagem para ele de alerta, porque o Flávio Dino grava tudo e todos. E numa edição pode sair qualquer coisa, né? Você, quando edita, sai qualquer coisa. Aqui, como eu mostrei para vocês, aqui eu também estou convocando o ministro Alexandre de Moraes para se fazer presente na CPMI. Eu quero ver, né? Se ele vai, deveria ir, né? Até porque ele prendeu aí quase 2.000 pessoas que... É como se fizesse uma armadilha, gente, para caçar, não tem? Você monta uma armadilha e deixa ali pronto, esperando todo mundo cair, e aí você se alimenta, né? No caso dele, se alimenta de sofrimento alheio. Gente, então assim, tá todo mundo me dando apoio, eu agradeço a todos vocês, onde eu passo, todo mundo me para, agradece, mas o fato de estar sozinho é porque eu sempre trabalhei com o conceito de equipe, grupo. Então, estar sozinho, para mim, é desconfortável. Eu poderia estar querendo o protagonismo, eu queria podendo estar tipo, eu vou ser o salvador da pátria e tal. Não, eu não quero isso, não. Eu quero salvar o país. E eu tenho conversado com os senadores para poder me ajudar, para não ficar eu sozinho. Aí está chegando está começando a vir junto, que é uma pessoa muito respeitada lá, que é o Espiridião Amin. Só de ter ele já comigo nesse movimento já é excelente. É muito bom. Aí vocês viram aí também a questão do Marinho, né? Ele não vai perder o mandato dele, lógico que não. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso.
Acho muito difícil também o Deltan Dallagnol perder. Uma coisa é decisão judicial, mas quem de fato afasta ou tira o mandato é só o Congresso. Então, pode vir decisão do STF, do STE, né, Superior Tribunal Eleitoral, pedindo para ele perder o mandato, mas quem vai definir, porque lá atrás deram o certificado para ele, e quando dá o certificado, significa que tudo está correto, inclusive a prestação de contas. Inclusive a prestação de contas. Olha, a lei da campanha, ela é tão rígida que eu não deveria nem falar, mas eu vou falar. Eu vou para o sincericídio. Vamos supor o número do candidato. Vamos lá, vou botar o número do candidato, número 20. Aí eu faço vários papeizinhos escrito 20, vote no 20, vote no 20 e tal. E aí, isso se eu quiser fazer à mão. E aí eu junto e vou na Justiça Eleitoral Estadual e falo, olha aqui, ó, ele declarou isso aqui, esses papéis aqui, com esse escrito 20 aqui, aí vai olhar lá, não declarou, o candidato nem está sabendo disso. Aí barra ele para assumir o cargo. Outro jeito, a pessoa vai lá, qualquer um de vocês, vai lá e bota o número do Lula e manda imprimir 1000 santinhos. Aí você vai lá perto onde vai ter a votação, no dia anterior, até do próprio dia, você joga no chão, tira a foto e denuncia que estava fazendo campanha no período que não pode, são 24 horas de antecedência, tem que encerrar as campanhas. Aí você vai, você mesmo faz isso, você mesmo tira a foto, filma e você denuncia. Só para você, assim, é bizarro isso, gente, é bizarro. É bizarro. Então, eu tô aqui, essa live sempre vai ser uma live para esclarecer, transcodificar o que é o sistema, para que vocês possam entender, e repassar o que é fato, o que é fake, o que de fato vai ser bom, o que de fato não vai ser bom. Mas o meu questionamento é esse, ministro Alexandre de Moraes. O que vai acontecer com o G. Dias e o Flávio Dino? E o que você fez quando você foi informado no dia 6 de janeiro? O Flávio Dino e o G. Dias desde o dia 2. O STF, o Tribunal Superior Eleitoral, que você preside, foi informado no dia 6. Né? Aí eu quero ver, tomou providências, fez ofício, pedindo reforço, polícia e tal. Acho que você, como ministro da Justiça, porque a gente vê ministro da Justiça dando entrevista, falando até que atrapalhou o governo, né? Que o Gilmar Mendes falou numa entrevista, de fato nós atrapalhamos o governo Bolsonaro e tal. Olha só, o ministro da Suprema Corte, é só no Brasil, né? Bom, a questão do Maduro teve no Brasil, no último dia o Lula fez um jantar para todos os presidentes aqui da América do Sul. Ninguém foi. Todo mundo foi embora antes, como protesto pela vinda do Maduro. Aí você pensa o seguinte, se os países que são fronteira conosco já estão fazendo isso com o Brasil, que é uma clara posição de reivindicação, né? Imagina o mundo inteiro quando começar a perceber que, de fato, o Lula não é só mentiroso, tem vídeos aí, ele até falando, né? Falando a questão das indicações para o STF. O cara mente na cara dura, gente. Eu não consigo entender como é que tem gente que defende o Lula. Defender a sua ideologia esquerda, ok, né?
defender o A ou B, tudo bem. Mas defender a pessoa do Lula, aí não, bicho. Aí é fanatismo, é doença, eu não sei o que é. Porque eu estou aqui dentro, a diferença de uma gestão para outra, meu Deus do céu. Mas em detalhes, assim, é assustador a diferença. Esse bando de ministério aí, tem gente que defende, não, ministério do não sei o que lá indígena, ministério não sei de quê. Todo mundo sabe aqui que é firula. Tá a própria Marina aí reclamando que não está tendo condições de nem fazer o trabalho a qual ela sempre, né, a proteção do meio ambiente e tal, o Lula já está boicotando ela. Então, assim, os ministérios, é como eu disse para vocês, não é para poder ter mais uma frente de trabalho focada, não. É um partido a mais que foi criado e aí pronto, monta outro ministério e dá para o partido. Aí pronto. Aí na votação, que a gente podia derrubar e voltar a ter o número de ministérios anteriormente, fazendo economia e tudo mais, mas não. A maioria, todo mundo tem um ministério, né? Como eu dei o exemplo ontem, como se cada um chegasse e sentasse numa cadeira para assistir um grande espetáculo. Você acha que as pessoas que estão ali na primeira fileira vão votar para acabar com aquela fileira? Me diz. Para que ele saia dali e vá lá para trás? Vocês acham que alguém, ainda mais o brasileiro que quer tirar vantagem em tudo? Então, enquanto a gente tiver com esse pensamento de querer tirar vantagem em tudo, né? E aí, só reforçando aqui, ó, eu quero denunciar para vocês que o ministro da Saúde e o da Educação tem recursos que eu direcionei do governo anterior para o meu estado, para a saúde, eu acho que são 2 milhões, eu acho. O atual ministro não liberou. Não liberou só porque eu estou no confronto com o governo. Vocês acreditam? A mensagem que eu mandei chegar para ele é o seguinte, isso não vai fazer falta para mim, não. Vai fazer falta para o brasileiro, para o capixaba, que eu tenho certeza que os que utilizam votarem em vocês, não foi em mim. E aí vocês estão deixando as pessoas na fila só de birra porque eu sou oposição. É crueldade demais com o povo, gente. Caramba. E aí eu mandei para o ministro. Você está achando que... Eu falei assim, a graça de Deus, eu tenho plano de saúde, sempre tive na minha vida. Sempre tive condições de pagar, trabalho desde os 12 anos de idade. Carteira assinada desde os 12 anos de idade. Hoje seria até crime cada idade. Aí eu falei para ele, para mim não, é recurso para lá, para as pessoas que estão precisando de ter um posto de saúde com condições de tratamento. Então você está boicotando até os teus eleitores. Assim, gente, aqui é muita crueldade. São poucos que pensam em vocês, de fato. E esses poucos são os que vocês começaram a colocar a partir de 2018. A turma nova, o Nicolas, o deputado Nicolas, o deputado Marcel Van Hatten, esse cara é top fera, o Marcelo Gayer, aí tem no Senado os ex-ministros do governo anterior. Essa turma não se vende, não. Tanto é que Lula achou que ia chegar chegando e tomou uma na cara, né? Agora, o que de fato vai fazer, se o Lula está fraco ou forte, vai ser essa sabatina do ministro. E porque na CPMI eu preciso que vocês vão lá nas redes sociais da Elisiane Gama e pedem a ela para ela deixar de ser a relatora. É muita parcialidade.
Reforço, não é questão de competência. Tá? Tem um ato que ela fez no primeiro ano meu de mandato que eu, assim, vi que ela é uma pessoa de honra, né? Ela deve estar numa situação complicada. Se ela falar assim, não, eu não vou relatar, ela sabe que o melhor amigo dela, o Dino, que viabilizou a eleição dela para senadora, ele vai perder o mandato e com possibilidade de ser preso. Então eu imagino que ela deve estar numa agonia enorme, mas paciência, temos que ser correto, né? Eu me coloquei parcial e eu estava pedindo para vocês para a gente poder ver se conseguir. Quando todo mundo começou a falar, não, porque o senador Duval já sabe de tudo, tá? Ele é parcial. Eu falei, então tá bom, então eu me declaro parcial, não vou concorrer. Né? Agora, a imprensa calada, não falando de Alexandre de Moraes, que sabia com antecedência. Assim, a imprensa não questionando Flávio Dino. Gente, é só ir na minha rede social, vocês que então conheçam alguém da imprensa, pedem para ir na minha rede social e vai lá a partir do dia 16 de janeiro. Tem documento, tem vídeos, vídeos comparativos de eventos anteriores com o que ocorreu no dia 8. Tem tudo e a imprensa não fala nada. A imprensa parece que ela está tomando um susto. Oh, os ministros sabiam? E eu já estou falando isso desde janeiro. Mostrei aqui. Pode entrar no meu Instagram ou no Facebook, vocês vão ver postagem minha em janeiro dizendo que os ministros, G. Dias e o Flávio Dino, presidente, o STF. E aí eu fiz um movimento para que o Alexandre de Moraes se colocasse parcial, para deixar de continuar sendo relator, porque eu sabia que ele sabia. Aí ele me incluiu no inquérito como se eu quisesse atrapalhar. Não, como é que é? Esqueci até o nome. É como se eu tivesse tramado tudo e não sei o quê para tirar ele da relatoria dos atos antidemocráticos. Alguma coisa assim que ele inventou. Na clareza de tentar me calar. Assim, não há dúvida disso. Porque quando foi dada a abertura da CPMI, todo mundo começou a falar, você está sendo investigado. Tentando tirar, falar assim, se você não consegue derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Então, se vender a imagem que Duval manipulou, organizou aí o dia 8 e não sei o que, tal, então não vamos dar ouvido para ele. Vocês têm percebido que a imprensa, eu não tenho recebido o convite para estar falando na imprensa? Vocês não sacaram, não? Antes, na Globo News, quando era governo Bolsonaro, e agora, vocês não repararam, não? É inacreditável, sim, a parcialidade. Não se tem jornalista hoje é tudo blogueiro. E eu posso falar com propriedade, porque eu também sou jornalista. Agora, questiona a imprensa da sua região aí. Questiona, olha, no relatório da ABIN, que hoje já está público, está escrito STF e Superior Tribunal Eleitoral, ou seja, Alexandre de Moraes também sabia. Por que vocês não... Vamos questionar a imprensa? Eu já mandei uma mensagem para a imprensa até. Pode entrar na minha rede social aí, é uma foto com uma mão algemada, uma grade. Lê o que eu escrevi lá. Esse silêncio ensurdecedor da imprensa, que não cita Alexandre de Moraes, não questiona o fato de não prender o G. Dias, de não questionar a questão do Flávio Dino de ter dispensado tropas, de ter prevaricado. Apesar que a gente vai pedir a quebra de tudo, vai se tornando público, mas tudo que eu falei em janeiro, as pessoas estão tendo as informações agora e estão achando que é tudo novidade. E desde janeiro eu estava falando isso. Ninguém dando bola. E está provado, é só ir lá no mês de janeiro
no Instagram e no Facebook, vocês vão ver lá todas as minhas postagens. Aí vocês vão ver, você fala, caraca, tudo que o Marco falou lá em janeiro está acontecendo agora. E a imprensa, o G. Dias mudou o documento. Pô, gente, graças às redes sociais a gente consegue falar. Senão, se fosse na época passada, que eu precisaria estar num programa de TV que sempre chantageava os políticos, né? Para tipo, faz o que eu quero, que eu te dou espaço aqui para você falar. Se você não fizer o que eu quero, eu vou fazer campanha contra você, te difamando. Graças a Deus tem essas redes sociais. Por isso que eu vou brigar para aquele PL da censura é uma bizarrice. Eu não acredito que volte a colocar em pauta aquele. Basta, gente, para resolver essa questão de internet. Na Constituição está dizendo que todo mundo tem o direito de se expressar, mas não tem o direito do anonimato. Bom, então as redes sociais hoje, você já precisa apresentar, fazer a filmagem do rosto e tirar foto da sua identidade, e aí a inteligência artificial faz as comparações e confirma que de fato você existe e está vivo. Bom, então, o que precisa? Cada Big Tech, né, que chama, cada Big Tech tem um escritório no país, né, um representante no país, e ter uma vara na justiça especializada em crimes virtuais, para o juiz despachar rápido, porque o negócio se espalha numa velocidade enorme. E uma delegacia muito estruturada para fazer crimes virtuais. Eu até coloquei. Vocês acreditam que a polícia não podia se passar por outra pessoa para poder investigar pedofilia nas redes sociais e tudo mais? Era proibido. Aí eu apresentei uma lei, foi votado favorável. Falta só o presidente sancionar para que o policial possa se infiltrar, né, se disfarçar, vamos botar assim, para poder prender os criminosos, os pedófilos. Então é dar condições para as delegacias, ter um judiciário, uma vara na justiça só para crimes virtuais e um escritório da Big Tech. Pronto. Não precisa fazer lei mais nenhuma. E tudo que eu falo aqui, eu vou me responsabilizar. Ponto. Entendeu? O pessoal está falando, senador, você está no Brasil, acorda e tal. Eu já estou acordado. Os outros estão anestesiados. Tanto é que estou acordado que eu não estou conseguindo deitar na cama e dormir sabendo de tudo isso que eu falo para vocês. Mas você acha que eu vou parar de lutar? Vou recuar? Nem ferrado. Esquece. Não faz parte do meu perfil. Então, assim, se você está achando que não adianta, aí que o país vai continuar do jeito que está. Então, a gente tem que pensar o oposto. Ah, mas nós tentamos e não sei o que e tal. A democracia ela é difícil. Como eu falei para vocês, o presidente estadual do PCdoB, do Partido Comunista Brasileiro, falou para mim, no meu gabinete, senador, nós precisamos que o Brasil continue sendo democrático para que a gente continue existindo como partido. Vocês acreditam nisso, gente? O presidente do Partido Comunista dizendo que precisa da democracia para eles existirem, para eles terem liberdade de ter um partido comunista e receber recursos para a campanha. Gente, o Brasil não é para amadores, não, gente. É hipocrisia para tudo quanto é lado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não caiam no discurso, eu falo canto da sereia. Deixa eu revelar o segredo aqui, Mr. M. Não caiam
quando vocês escutarem, seja um vereador do município de vocês ao presidente da República. Ah, eu abri mão do carro oficial. Nós fizemos um levantamento agora, teve alguns senadores que abriram mão do carro oficial, mas usando o Uber, eles pedem o reembolso e está saindo muito mais caro do que o carro. Então, se você ouvir, abrir mão de não sei o quê, ou ele é lobista, que aí ele tem o dinheiro que mantém ele, ou ele é corrupto, então ele abre mão de 5 mil, 3 mil reais, aí vocês batem palma, mas ele está saqueando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. E como tem lobistas lá no Senado, teve um, como eu disse para vocês, que me disse para mim, senador, não, falou assim, Duval, eu fiz questão de comprar uma aeronave porque como político, se eu começar a fazer voo um voo normal, comercial, podem me escrachar e tal, ele já é um senhor de idade e tal. Aí o que ele fez? Bom, ele comprou um jato de 60 milhões de reais, só para poder vir para Brasília trabalhar. Ele gasta, em média, uns 300 mil reais da empresa dele para vir ser senador. Aí ele fala, abri mão do meu salário, estou trabalhando, igual o Calça Apertada de São Paulo, abro mão do meu salário e tal. Qual o nome dele, do Calça Apertada? Enfim. É ele fazendo lobby, ganhando milhões. E ele, não, estou doando meu salário para a instituição tal. Gente, não caiam nisso. Não caiam nisso. Porque aí o Congresso vai ter só lobista e corrupto. Aí vai voltar. Eu lendo a questão da história, por que passaram a pagar, é porque como há séculos, desde a era romana, os senadores ou eram escolhidos pelos reis, né, e príncipes, depois eram os coronéis, e depois eram os grandes empresários e os corruptos. E aí começaram a pensar, bom, a gente tem que colocar gente da sociedade aqui dentro. Então ele vai ter que abrir mão do emprego dele. Aí então ele abre a mão do emprego dele e vem trabalhar aqui. Só que no início era aquela roubalheira, né? Mas depois a gente pode discutir isso com mais calma, tá? Dória, isso mesmo. É porque o nome de lixo eu esqueço. Isso, Dória. Gente, ó, vamos encerrar, tá? Desejar para vocês aí uma boa noite, bom descanso. E eu espero estar sempre ajudando vocês e esclarecendo tudo para vocês. Vocês podem sempre me perguntar, porque o meu sincericídio, ele não há tratamento. E eu não consigo deitar na cama, esconder ou mentir para vocês. Entendeu? Até porque eu até brinco, eu falo assim, eu não minto, porque se a pessoa me perguntar de novo, eu não vou lembrar, e aí eu vou cair na mentira. Pô, mas ele não falou isso da outra vez, ele falou... Então, assim, quando eu vejo o Lula dando um discurso, se ele falasse assim, entre quatro paredes para a equipe dele, não, ó, eu acho isso, eu vou... Porque eu discordo disso e tal, mas eu vou indicar fulano, então eu não vou nem falar sobre isso. Não, ele faz questão de dar um discurso firmando, um discurso foi na Globo, com a audiência lá em cima, ele repudiando que um presidente indicasse alguém conhecido para ser ministro da Suprema Corte. Ele repudiando em rede nacional. E faz isso agora. Quando o Zanin começar a circular nos gabinetes, eu vou ficar sabendo, a não ser que ele não vá no meu, porque ele já sabe o meu voto qual vai ser, né? Mas eu vou ficar sabendo e eu aviso a vocês. Ele já está lá no Congresso rodando. Aí eu aviso a vocês,
para vocês pressionarem aí, porque quando vocês pressionam aí, mesmo sendo virtualmente, literalmente as paredes do Congresso sacode. Tanto é que vocês viram na PEC da censura, no PL da censura. Foi uma movimentação no país que fez os parlamentares, opa! Então é isso. Vocês têm, como está na Constituição, poder emana do povo. E, de fato, vocês têm esse poder. Só que sozinho não. Né? Tem que estar todo mundo junto. Aí o poder que vocês têm, vocês não fazem ideia. Obrigado, gente. Eu preciso mesmo dessa questão da... Orem por mim, porque na esfera espiritual a luta também está sendo grande. A minha família se afastou, a minha esposa sofre bastante, a minha filha também sofre bastante com os ataques, com as fake news, enfim, com a possibilidade de eu ser preso ou ter uma busca e apreensão da Polícia Federal, entendeu? Então, assim, eu uso muito a frase que a gente usava na SWAT, que é assim, se prepare para o pior, mas espere o melhor. Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer um plano B e C. E tenho que pensar o que o inimigo faria. Mas eu não posso ser pessimista. Eu tenho que ser otimista. Eu só preciso me preparar, né? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. E quando eu falar é agora, a hora de... essa semana já é semana para pressionar a Elisiane Gama, para que ela deixe a relatoria. Por enquanto é essa missão. Depois eu vou passando as outras para a gente poder estar no time certo e estar todo mundo unido para a gente conseguir dar aquela balada em Brasília. Não, o poder não, o amigo aqui botou assim, esse poder esse poder é medo deles. Sim, sim, de não serem reeleitos e tal, sim, sim. Obrigado, gente, pelas orações, tá? Muito obrigado. Engraçado não. Como faz diferença. O meu dia fica totalmente diferente. Fica um dia mais leve, eu trabalho com mais disposição, dá para produzir mais. Aí tem dia que eu estou assim mal, aí eu peço o pessoal do gabinete para fazer oração, para a gente poder estar orando e tal, porque tudo que é abençoado por Deus, o inimigo faz de tudo para acabar. Então já estamos encerrando aqui, está dando já 1 hora que a gente está aqui no bate-papo. Gente, um abraço para vocês, bom final de semana, que Deus proteja cada um e vamos em frente, que nós podemos sim mudar o Brasil, tá bom? Um abraço, fique com Deus.